Capítulo 111. Criatura menor. Canal Áudio Novel BR. Deixe o like e se inscreva para nos apoiar. Sunny acordou com a sensação opressiva que inundava todo mundo. O pôr do sol estava se aproximando, e com ele, a sombra abissal do pináculo carmesim caía mais uma vez sobre a cidade amaldiçoada. O pináculo distante podia ser visto de qualquer lugar nessas sombrias ruínas, pairando sobre a costa esquecida como um eterno presságio sombrio. Era ciclópica e inimaginavelmente alta, com suas raízes crescendo a partir do interminável mar de corais carmesim e seu pico perdido em algum lugar além do véu de nuvens cinzas. Nos últimos meses, Sunny se acostumou com sua presença e aprendeu a não prestar atenção nela. Pensar no pináculo era um caminho certo para a loucura. Afinal, em algum lugar dentro dessa estrutura inconcebível estava a única esperança deles de um dia retornar para casa. E a esperança era um veneno. Bocejando, Sunny se levantou e esticou os braços. Seu bom humor, que havia perdido momentaneamente por algum motivo estranho, já estava retornando. Agora que teve algum tempo para colocar os eventos da noite anterior em perspectiva, ele entendeu ainda mais claramente o quão incrível tinha sido sua sorte recentemente. A aquisição da Santa de Pedra e sua subsequente transformação em uma sombra foram nada menos que milagrosas. Sua vida estava prestes a mudar para melhor. No entanto, Sunny precisava pensar cuidadosamente nas coisas. Ele estava em águas desconhecidas sobre como cultivar seu monstro de estimação. O entusiasmo inicial que sentiu ao perceber que a Santa de Pedra Sombria era capaz de consumir memórias para coletar fragmentos de sombra se foi. Em seu lugar, havia uma série de perguntas desconfortáveis. Sunny havia passado cerca de 6 meses na Costa Esquecida. Durante todo esse tempo, ele só conseguiu coletar 3 memórias que eram adequadas para alimentar a sombra, dando a ela apenas 6 fragmentos de sombra. Com a velocidade atual de progressão, ele teria que esperar 16 anos inteiros para ver seu trabalho dar frutos e descobrir exatamente o que aconteceria quando a Santa de Pedra acumulasse todos os 200 fragmentos de sombra que as runas exigiam. Mesmo entre a elite do exército de Gunlaug, não havia ninguém que tivesse sobrevivido na Costa Esquecida por mais de 10 anos. O próprio rei do castelo esteve aqui por apenas 8 anos e só viveu tanto tempo em grande parte devido à sorte. Claro, a habilidade de combate de Sunny aumentaria drasticamente com a adição da mortal Cavaleira de Pedra, mas ainda assim era muito tempo. Ele tinha que pensar em algo. Enquanto fazia os cálculos, os olhos de Sunny caíram sobre o baú de ferro que guardava sua fortuna cuidadosamente acumulada de fragmentos de alma. Distraído, ele parou por alguns momentos, e hesitante, se aproximou do baú e encarou sua tampa. Pelos padrões da Costa Esquecida, ele era um homem incrivelmente rico. Sua fortuna poderia comprar muitas coisas no castelo, desde itens relativamente simples até cada vez mais raros e difíceis de encontrar. Algumas das coisas que poderiam ser facilmente compradas naquele poço de desespero, ele nem queria pensar. O que mais lhe interessava, no entanto, era a possibilidade de adquirir uma grande quantidade de memórias. Memórias poderosas com encantamentos úteis não eram baratas. Na verdade, eram extremamente caras. Mas ele não se importava muito com a qualidade. Já que a Santa de Pedra poderia obter a mesma quantidade de fragmentos das memórias mais inúteis, tudo o que ele precisava era a quantidade. Se ele gastasse todos os seus fragmentos, o poder dela aumentaria instantaneamente em uma quantidade considerável. No futuro, ele também seria capaz de cultivar a sombra com o dobro da velocidade, metade dos materiais vindo das memórias que ele estaria adquirindo ao matar monstros, e a outra metade das memórias que ele estaria comprando com os fragmentos de alma deixados pelos monstros. Isso reduziria potencialmente o período total para um tempo um pouco mais sensato. No entanto, havia um grande problema com esse plano. Assim que Sunny começasse a gastar uma grande quantidade de fragmentos de alma, ele inevitavelmente atrairia muita atenção. Lidar com aventureiros aleatórios que tentariam roubá-lo, embora não fosse agradável, não era um grande problema.
Mas se o próprio Gunlaug se interessasse por suas façanhas, isso seria um desastre. E então havia Nefis, cuja presença tornava qualquer tipo de planejamento inútil pelos motivos que só ela e Sunny conheciam. Todos os outros pareciam estar cegos e surdos para a verdade, que era a fonte do problema. Sunny franziu a testa e se afastou do baú. Eu posso voltar a essa ideia mais tarde. Mas primeiro, vou verificar se consumir memórias é o único caminho para uma sombra se fortalecer. Ele ainda queria saber se a Santa de Pedra poderia absorver fragmentos de sombra ao matar criaturas do pesadelo, assim como ele poderia. Algum tempo depois, Sunny estava se movendo cautelosamente pelo labirinto de pedra da cidade abandonada. Capaz de se fundir às sombras, ele tinha uma certa vantagem sobre qualquer outra pessoa que ousasse explorar essas ruínas amaldiçoadas na escuridão absoluta da noite. No entanto, mesmo ele estava sempre a um passo da morte. Atrair a atenção dos verdadeiros mestres das ruas, as criaturas caídas que habitavam aqui desde os tempos antigos, seria o fim dele. Sunny não tinha ilusões quanto a isso. Os humanos só sobreviviam aqui aprendendo a evitar os caídos e procurar monstros mais fracos para caçar. Não havia muitas criaturas menores que pudessem garantir um lugar na cidade amaldiçoada, então caçá-las era sempre perigoso. No entanto, era isso que Sunny tinha transformado em sua profissão, e era isso que ele estava fazendo agora. Finalmente, ele chegou à área onde havia observado uma criatura específica no passado. Surpreendentemente, Sunny conhecia intimamente esse tipo de monstro. Afinal, um deles quase lhe custou a vida no passado. Em algum lugar ao redor desta rua específica, um centurião carapaça solitário havia feito seu covil. Subindo no topo de uma alta coluna de pedra, Sunny ficou imóvel na escuridão e esperou que sua presa aparecesse. O tempo passava dolorosamente devagar, mas um bom caçador tinha que ter muita paciência. Seus olhos escuros penetravam o véu da noite, observando as ruínas fantasmagóricas. Uma hora se passou, depois outra. Sunny esperou. Logo, sua paciência foi finalmente recompensada. Da profunda escuridão de um dos prédios derrubados, uma forma familiar e imponente apareceu em toda a sua beleza ameaçadora. O centurião carapaça pisou nas pedras do calçamento, sua carapaça negra decorada com padrões carmesim, duas aterrorizantes foices de osso raspando contra a pedra. Sunny sorriu. O centurião carapaça só teve tempo de dar um único passo antes de duas chamas carmesim se acenderem repentinamente nas sombras profundas que consumiam a rua em ruínas. Então, uma graciosa cavaleira de pedra saiu da escuridão. Erguendo seu escudo, ela apoiou a lâmina de sua espada na borda dele. Mechas de névoa cinzenta e fantasmagórica escapavam por baixo de sua armadura, uma estranha radiação escura emanava de sua pele. A escuridão ao redor parecia se mover, como se quisesse abraçá-la como um manto sombrio. Os dois monstros, um massivo e selvagem, outro pequeno e firme, congelaram um diante do outro. E então, o caos se instalou. Capítulo 112. Duelo dos monstros. Assim como na batalha contra duas bestas caídas, a Santa de Pedra atacou primeiro. Golpeando sua espada contra a borda do escudo duas vezes, ela avançou sem medo ou hesitação. Claro, Sunny não tinha certeza se as sombras eram sequer capazes de sentir medo. O centurião carapaça reagiu rápido e selvagemente, investindo contra ela em um ataque furioso de quitina adamantina e lâminas serrilhadas. Diante desta criatura imponente, a Santa de Pedra parecia insignificante e pequena. Os dois monstros colidiram no meio da rua, uma pequena onda de choque se espalhando para fora do ponto de impacto. Poeira e pequenos pedaços de cascalho foram lançados pelo ar. Sunny observava a batalha com olhos vigilantes. Ele suspeitava que essas duas criaturas do pesadelo eram de certa forma iguais em termos de poder. O centurião era muito maior e mais pesado, e a carapaça impenetrável o tornava um adversário especialmente mortal. Todas as criaturas carapaça eram incrivelmente resistentes e fortes.
Ele também tinha vantagem do alcance e da massa. A Santa de Pedra era igualmente resistente devido à sua pesada armadura e natureza petrificada. Apesar de sua pequena estrutura, a graciosa cavaleira possuía uma quantidade impressionante de força. Sunny também tinha que lembrar constantemente que ela não era realmente humana, e como um ser feito de pedra, pesava muito mais do que um humano. A desvantagem de seu tamanho foi compensada pela consciência de batalha e habilidade, tornando o resultado da luta imprevisível. No entanto, isso só era verdadeiro se ele não levasse em conta o abraço sombrio de sua sombra. Com o seu reforço, a Santa de Pedra era inimaginavelmente mais poderosa. Sunny estava bastante certo de que o centurião não tinha a chance. Enquanto isso, os dois monstros estavam envolvidos em uma batalha feroz. A Santa de Pedra resistiu ao ataque das foices de osso, desviando uma com seu escudo e evitando a outra. Sem perder o ímpeto, ela baixou o escudo e bateu sua borda na carapaça do centurião, fazendo a criatura corpulenta cambalear. A força do impacto foi tão grave que enviou rachaduras através da carapaça impenetrável. Sunny observava maravilhado, parabenizando-se pela decisão de não testar a força do monstro aumentado nele mesmo. Aproveitando a abertura que ela havia criado, a Santa de Pedra torceu o tronco e desferiu um golpe de revés com o centro do escudo, acertando o mesmo ponto novamente. A placa de quitina já danificada se estilhaçou, revelando a carne macia por baixo. Um momento depois, ela já estava se movendo para evitar a feroz retaliação da criatura carapaça selvagem. A cavaleira graciosa era parcimoniosa em seus movimentos, desviando de cada golpe com precisão calculada. Embora Sunny fosse apenas um novato na arte do combate, ele havia aprendido o suficiente para ser capaz de reconhecer as nuances de um estilo de batalha distinto na maneira como a Santa de Pedra lutava. Sua técnica inteira era baseada na simplicidade e economia de movimentos, cada ação calculada e eficiente. Combinando bloqueios rígidos, esquivas e desvios com movimentação firme e ripostes bem cronometrados, a sombra conseguia criar um contraste marcante entre defesa e ataque, sendo o primeiro sólido e indomável, e o segundo abrupto e inevitável. Era muito diferente do estilo fluido e imprevisível que Nephis usava e que ele mesmo aprendeu. Somente agora Sunny percebeu que os katais e formas básicas que praticara eram, de fato, muito únicos e incomuns. De onde vinha o estilo de luta dele? Havia muito a considerar aqui, tanto em termos de como aprimorar sua técnica atual quanto de como incorporar novos elementos a ela. No entanto, isso era uma tarefa para o futuro. Agora, ele estava mais interessado no resultado da luta. A Santa de Pedra já estava dominando seu inimigo monstruoso. Algumas das pernas do centurião estavam quebradas ou cortadas, jorrando sangue azul das feridas terríveis. No entanto, ainda resistia furiosamente. Mas não importava o quão enfurecido ficasse, a postura silenciosa e ameaçadora da cavaleira sombria e graciosa era muito mais aterrorizante. Justamente naquele momento, a Santa de Pedra desviou de um golpe descendente de uma das foices do centurião e depois a prendeu sob sua greva. Usando seu peso para imobilizar a arma do inimigo, ela desferiu um golpe violento com a borda do escudo e estilhaçou a lâmina de osso em pedaços. O monstro carapaça gritou, atordoado pela perda de sua foice, e imediatamente tentou eviscerar o repugnante demônio com a foice restante. No entanto, ele estava uma fração de segundo atrasado. Com um lado de seu corpo indefeso, a Santa de Pedra agora tinha muito mais espaço para atacar. Desviando a foice com o escudo, ela avançou e desferiu um golpe ascendente, cortando-a perto da articulação. Continuando o movimento, ela então passou pela chuva de sangue azul e impiedosamente enfiou a espada na abertura na armadura do centurião que havia sido criada por ela no início da luta. A lâmina de pedra perfurou a carne do monstro e devastou sua espinha. A força do golpe foi tão imensa que a ponta da espada rompeu a quitina nas costas do centurião. Puxando a espada do corpo moribundo da criatura com um movimento brusco, a Santa de Pedra sacudiu o sangue da lâmina. Em seguida, ela recuou indiferente e congelou,
parecendo se transformar em uma escultura escura e imóvel. Apenas o fogo carmesim ainda queimando em seus olhos de rubi traía que a sombra estava viva. Sunny prendeu a respiração, esperando o feitiço falar. Logo, ele ouviu sua voz vagamente familiar. Você matou um monstro desperto, Centurião Carapaça. Sua sombra ficou mais forte. Levemente decepcionado, ele convocou as runas e verificou o número de fragmentos de sombra em sua posse. Fragmentos de sombra, 307 de 1000. Faltam 93 para 400, pensou automaticamente. Então, apenas para ter certeza, Sunny lançou um olhar na descrição da Santa de Pedra. Fragmentos de sombra, 6 de 200. Então, assim como com os ecos, as mortes realizadas pela sombra beneficiavam seu mestre em vez do próprio monstro. Parecia que consumir memórias era realmente a única maneira de alimentar a Santa de Pedra. Sunny franziu a testa. Bem, isso complica as coisas.